Estava a escurecer e a ficar abafado lá fora. Uma tempestade estava a formar-se e não havia brisa. Rei estava a conduzir para casa após negociações de negócios difíceis e pesadas. Ao passar pelo parque, ele parou abruptamente e estacionou, querendo dar um passeio no caminho para o grande lago. Ele vinha muitas vezes para se distrair do trabalho e relaxar. Rei caminhou tranquilamente até ao lago limpo e bonito, sentou-se num banco e admirou como os patos mergulhavam de forma divertida e grasnavam alegremente. Perto dali, uma avó e o seu neto de 7 anos estavam a passear. O rapaz era engraçado e ruivo como o sol. A idosa cocheava muito de uma perna, e o neto apoiava-a pela mão, ajudando-a a não cair. O cuidado do menino parecia muito tocante. A mulher sentou-se cansada num banco próximo, e o rapaz inquieto abriu a sua mochila surrada, tirou uma folha de papel e correu para Rei. Olá, por favor, faz-me um barco de papel. Eu quero pô-lo a flutuar na água, mas a avó não consegue, disse ele. Rei riu. Deixa-me ensinar-te, não é difícil. Olha, pegamos numa folha de papel dos 2 lados, dobramos ao meio. E de repente, o homem viu o que estava escrito na folha velha e amarelada: meu querido, o pequeno almoço está na mesa, as tuas panquecas de queijo favoritas. Se saíres, fecha a porta. O teu rei. A respiração de Rei parou e ele começou a suar frio. Isto não podia ser. Era sua própria nota, deixada para uma pessoa há muitos anos. Ele não confundiria a sua própria caligrafia com a de mais ninguém. Era simplesmente inacreditável. Rei cresceu num orfanato e passou por duras provações antes de se tornar bem-sucedido e rico, alcançando tudo sozinho, do zero. A sua mãe desistiu dele na maternidade e simplesmente fugiu, então a criança nunca conheceu o afeto materno ou calor do lar. Durante toda a sua infância, ele foi cercado por paredes governamentais e adultos indiferentes ao destino das crianças do orfanato. Houve humilhações e castigos, má nutrição e uma solidão entorpecedora. Rei percebeu cedo que não podia depender de ninguém além de si mesmo e aprendeu a lutar e a defender-se. Além disso, o rapaz tinha um talento e uma paixão por tecnologia, incluindo a eletrônica. Ele aprendeu a entender e a reparar avarias, e em breve até os educadores começaram a pedir-lhe ajuda e conselhos, respeitando-o pela sua inteligência e desenvoltura. Além disso, Rei tinha uma veia comercial. Ele sabia e entendia onde e o que poderia ser comprado mais barato e vendido com lucro a um preço mais alto, obtendo um bom lucro para si mesmo. Após a graduação, uma das suas professoras, com pena do rapaz talentoso e teimoso, ajudou-o a entrar na faculdade. Graças a ela, Rei não seguiu o caminho errado, como muitos outros, mas tornou-se um economista qualificado e iniciou seu próprio negócio. No início, ele organizou uma pequena empresa para a reparação e venda de equipamentos de escritório e telefones. Pouco a pouco, as encomendas começaram a chegar, o rendimento multiplicou-se e o negócio ganhou impulso. Rei vivia num quarto minúsculo e gasto que lhe foi atribuído pelo Estado, comia apenas macarrão e a salsicha mais barata e investia todos os lucros na sua criação. Foi muito difícil, o rapaz trabalhava arduamente o dia todo, saltava refeições e dormia mal, mas com o tempo ele comprou para si uma casa acolhedora, mobilou-a com amor e começou a desfrutar do conforto. Na sua carreira, tudo estava a correr mais do que bem, mas na sua vida pessoal, Rei era categoricamente azarado. O homem apaixonou-se à primeira vista pela loira deslumbrante, Carol, que ele conheceu no aniversário do seu amigo. A rapariga tinha conquistado completamente o jovem com a sua beleza, ela parecia tão doce e charmosa. Seguiu-se um romance apaixonado e o casal casou-se em breve. No entanto, após o casamento, Carol mudou drasticamente. Onde é que a rapariga tímida e quieta foi parar? A esposa começou a esbanjar dinheiro à toa, pensando apenas em novas roupas e eventos sociais. Como se descobriu, Carol era completamente inadequada para a vida doméstica e familiar e não tinha intenção de aprender ou encontrar um emprego. Ela também não queria saber de filhos, a dizer que era muito cedo para apressar. E depois, os prazeres da cama tornaram-se aborrecidos e não agradavam a nenhum dos dois, e não havia mais nada que o casal tivesse em comum.
O homem ficava muitas vezes furioso quando, ao chegar a casa após um dia de trabalho árduo, via sua esposa tagarelar sem parar com alguma amiga e a cara pizza do restaurante para o jantar. Os anos passavam e nada mudava. Em resposta aos pedidos do marido para cozinhar ou assar algo ocasionalmente, Carol apenas bufava: por que é que eu devia trabalhar escrava no fogão? Contrata uma cozinheira, qual é o problema? Após 5 anos, Ray finalmente pediu o divórcio. Cansado do apetite insaciável da sua esposa, nada era suficiente para ela. Após o divórcio, o empresário certamente teve outros romances, mas todos terminaram em separações. Ray era bom a ganhar dinheiro, vivia no luxo, mas não considerava o dinheiro o sentido da sua vida. Ele ajudava os órfãos porque ele próprio tinha sofrido muito na infância e sabia o quão difícil era sobreviver em abrigos. O seu único amigo verdadeiro era um cão enorme chamado Simon. O homem o conseguiu por alguns dólares de um sem-abrigo. O cachorro estava em péssimas condições, magro, cheio de pulgas e com uma orelha rasgada. Ray passou muito tempo a cuidar do cão, a tratá-lo, a dar-lhe vacinas, a comprar-lhe comida especial e finalmente curou-o e sinceramente o amou. Então, eles viviam juntos com o cão, mas Ray ansiava por uma família, filhos e calor doméstico. As suas reflexões e memórias foram interrompidas pelo mesmo rapaz, que não tinha saído e esperava pacientemente que o estranho finalmente fizesse um barco de papel. Esqueceste-te de como fazer um barco de papel? Perguntou o rapaz. Ray abanou a cabeça, a afastar as sombras do passado, e de repente perguntou: qual é o teu nome, meu pequeno? Onde é que arranjaste este pedaço de papel? Diz-me, é fundamental para eu saber. O rapaz olhou para ele, surpreendido. O meu nome é Kevin. Eu tirei o pedaço de papel da pilha de cadernos velhos em casa, não servia para nada. Ray pôs de lado o pedaço de papel amarelado, foi à sua pasta, tirou uma folha de álbum limpa e fez o barco de papel. Ele deu-o ao rapaz alegre e depois aproximou-se da avó dele com a mesma nota. Boa tarde, o meu nome é Ray. Com licença, mas o seu neto acabou de me pedir para fazer um barco de papel a partir deste pedaço de papel e eu li a nota por acidente. Aqui está, veja. Pode parecer parvo e ridículo por fora, mas é a minha nota. Eu escrevi-a há muitos anos para uma rapariga chamada Tracy. A senhora a conhece? Caso contrário, como é que esta nota poderia estar na sua casa? A idosa suspirou pesadamente. Prazer em conhecê-lo, o meu nome é Dorothy. E sim, Tracy era minha falecida filha. Ela morreu há 7 anos durante o parto. Agora, estou a criar o meu neto sozinha. É tão difícil, eu não tenho mais forças nem saúde. E a nota, eu nem sei. Talvez a minha filha a amasse muito, já que a guardou com tanto cuidado. Ray perguntou, estupefacto, como é que ela morreu e quando é o aniversário do Kevin? Dorothy confirmou, o Kevin nasceu a 9 de junho. Mas eu nem sequer sei quem é o pai. A minha filha ficou em silêncio até ao fim. Ela viveu noutra cidade por um tempo e trabalhou num café. Ela ligava muitas vezes, a tagarelar sobre como tinha conhecido o seu verdadeiro amor e como tudo estava a correr tão bem, e eles já estavam a viver juntos e o casamento estava a chegar. De repente, ela voltou para casa com as suas coisas, em lágrimas, e estava grávida. Ela estava a chorar em silêncio para a almofada. Eu tentei falar com ela, mas ela não ouvia. Parece que ela teve uma briga com o namorado. Mas eu não sou tão insensível e tive pena da minha filha. Eu resmunguei um pouco e perdoei-a. Eu não queria sobrecarregá-la com perguntas. Pensei que ela daria à luz, recuperaria e me contaria tudo. Mas depois tudo se tornou tão terrível. Oh, que tragédia! A gravidez foi difícil, o parto foi complicado, e mal salvaram o Kevin, mas não conseguiram salvar a mãe dele. Quando me disseram que a minha filha tinha morrido, eu não consegui acreditar. Como é que isto podia acontecer? Eu levei uma mulher saudável para a maternidade e eles a mataram. Ela era tão jovem, tinha tanta vida pela frente. No início, pensei que ficaria louca de dor. Eu estava zangada e não queria cuidar do bebê.
Pensei que era tudo culpa dele. Mas depois o meu coração amoleceu e eu fui vê-lo. Quando peguei no meu neto nos meus braços, foi como se uma luz brilhasse na minha alma e o calor se espalhasse por toda a parte. Ele era um bebê tão maravilhoso, com cabelo ruivo e olhos a piscar, e eu percebi que ele era uma alma inocente, sem culpa de nada, e ele era órfão. O pai estava desaparecido e a mãe tinha falecido. O que é que o esperava? Um orfanato? E quanto a mim, eu podia viver, comer e dormir pacificamente, sabendo que o meu neto estava a sofrer no orfanato. No final, eu levei o meu neto comigo e nós vivemos juntos. É difícil para mim, é claro. Eu poupo em tudo e não consigo trabalhar por causa da minha cocheira amaldiçoada. Oh, lamento estar a falar tanto. Aparentemente, tenho guardado tudo isto por tantos anos. Rei estava em completo choque. Tudo batia certo. O Kevin podia ser o filho dele? Ele tinha cabelo ruivo, Rei era loiro, mas a Tracy tinha um lindo cabelo cor de cobre mel e sardas no nariz. Talvez ele fosse parecido com a mãe. Como é que ele podia verificar tudo isto? E então, ocorreu-lhe. Ele discretamente apanhou um cabelo que tinha caído do ombro do rapaz e pôs no bolso, e ao mesmo tempo continuava a conversa. Há quanto tempo é que cocheia, Dorothy? Que tipo de doença é que a senhora tem? Não é apenas impertinência ou curiosidade, eu quero ajudá-la. A mulher respondeu, já faz muito tempo, meu querido, faz 9 anos que escorreguei no gelo e caí no meu joelho de forma desajeitada. Desde então, tenho tido problemas com a minha perna, e a cada ano piora. Eu danifiquei a articulação. Os médicos prescreveram pomadas e injeções inúteis e sugeriram uma cirurgia cara para substituir toda a articulação. Mas isso custa muito dinheiro, onde é que eu o posso arranjar? Estava a escurecer e a mulher percebeu, é hora de irmos para casa, senão a noite cairá quando eu lá chegar, e o meu neto ainda não jantou. Deixa-me dar-vos uma boleia à casa, não é um problema, o meu carro está estacionado aqui perto do parque. A velhinha começou a chorar. Obrigada, homem gentil, eu não vou recusar, quando penso no quão longe eu tenho que andar, eu fico assustada. Rei levou a avó e o Kevin para casa e viu onde eles viviam. A casa era pequena, surrada, e era claro que eles viviam na pobreza. Os novos conhecidos despediram-se calorosamente, como velhos amigos, e Rei foi para casa. Durante toda a noite, ele não conseguia tirar o pequeno ruivo Kevin da cabeça e voltou na sua memória para aquele mesmo romance com Tracy. Isso aconteceu quase imediatamente após o seu divórcio da esposa. Ele sentia-se mal e miserável, e ele decidiu beber tão intensamente que tudo de mal voaria da sua cabeça. Ele podia ter feito isso num restaurante caro, mas por alguma razão ele queria fazê-lo num café comum à beira da estrada. Foi lá que ele conheceu Tracy. Esta era uma jovem ruiva animada com um sorriso encantador que lhe trazia uma dose atrás da outra, mas ele não estava a ficar bêbado. Ele queria desesperadamente falar com alguém, partilhar os seus problemas, mas ele não tinha amigos leais de verdade. O local estava a fechar, os visitantes tinham todos saído, e a empregada de mesa subitamente sentou-se ao lado dele e disse timidamente, nós estamos a fechar em breve, ainda está triste? Aconteceu-lhe alguma coisa? Posso ajudar com alguma coisa? Rei ficou tão comovido com a preocupação e simpatia dela por um estranho que ele de repente respondeu, tu podes beber um pouco de vinho para te repetir o mesmo para mim e apenas ouvir-me. Eu preciso disso agora mesmo. Eu não posso beber álcool, eu estou no trabalho e também não posso conversar com clientes, mas como exceção, eu tomo um café contigo com prazer. Não há mais ninguém aqui de qualquer maneira. Tracy sentou-se ao lado dele, e ele, sem saber, abriu o seu coração para ela, algo que nunca lhe tinha acontecido antes. A rapariga ouvia seriamente, não interrompia e não dava conselhos. Então, de repente, ela disse, eu sei como te ajudar, tu precisas de um amigo, alguém que estará sempre lá, não te trairá e te aquecerá. Vem comigo, e ela levou o homem confuso para algum lugar, para a arrecadação.
Rei não percebeu nada, e Tracy levou-o por uma porta traseira para um pequeno pátio, curvou-se e começou a mexer com a mão debaixo do alpendre. Depois, ofegante, ela tirou uma grande caixa de cartão. Nela, numa almofada macia, gatinhos engraçados e coloridos estavam a contorcer-se. Ela pegou no gatinho cinzento-cinza mais forte e de olhos grandes e sentou no colo do homem. Este é o Zorro, não tenhas medo, acaricia-o e ele vai imediatamente levantar o teu humor. Estes coitados foram deixados completamente sozinhos, é por isso que estou a cuidar deles. No início, eu corria para os alimentar com um conta-gotas a cada hora e todos se riam de mim. Eles não acreditavam que os gatinhos sobreviveriam, mas eu consegui pôr todos eles de pé. E este é o meu gatinho favorito, ele é tão maravilhoso. Não queres levá-lo? Eu levá-lo-ia, mas eu tenho um gato em casa e a minha senhoria não permitirá outro gatinho. A pequena bola de pelo confiantemente aninhou-se no homem e, assim que sentiu as mãos quentes, imediatamente começou a ronronar e a esfregar o seu rosto, a fazer ruídos altos. Rei não pôde evitar sorrir, o gatinho era tão fofo e engraçado. Ele olhou para a empregada de mesa com ternura e respondeu, eu sinto-me aliviado, eu sou exatamente como este gatinho abandonado, eu cresci num abrigo, então eu entendo como é para ele sem uma mãe. Eu já tenho um cão, agora terei um gato também, será mais divertido em casa, mas eu tenho uma condição, tu deves prometer visitar o animal de estimação ocasionalmente. Foi assim que eles começaram a namorar. Tracy era doce, simples e aberta. Ela apaixonou-se profundamente por Rei, o que era evidente nos seus olhos. Ela olhava para ele com tanta devoção. No início, Rei também era apaixonado, e o casal até começou a viver junto. Foi Tracy quem o ensinou a deixar notas fofas um para o outro e a fazer pequenas coisas um para o outro. No entanto, após alguns meses, a paixão de Rei arrefeceu e viver juntos tornou-se aborrecido. Ele começou a criticar a rapariga, ela cozinhava o jantar mal, não sabia como se vestir com estilo ou comportar-se na alta sociedade. Tracy chorava frequentemente, bem, tu sabias que eu era uma simples empregada de mesa, por que é que estamos a viver juntos então? Vamos terminar, já que eu não sou o teu par e não sou digna de estar contigo. Depois, eles geralmente faziam as pazes apaixonadamente e tudo parecia continuar como de costume, mas a rachadura no relacionamento deles crescia. Uma noite, eles zangaram-se novamente do nada. Tracy não aguentou mais, ela bateu a porta e foi embora. Rei não a parou e eles tolamente terminaram. O homem mergulhou de cabeça no trabalho, e muito tempo se passou. Apenas o gato gordo lembrava daquele romance fugaz, e só agora, ao ver Kevin, Rei de repente percebeu que Tracy era talvez a única que o amou pelo que ele era, não pelo seu dinheiro. O seu coração doía tanto por ele não ter conseguido apreciar os seus sentimentos sinceros, não ter conseguido construir uma família, não ter conseguido manter uma rapariga tão boa e simples. Rei enviou o cabelo de Kevin para teste. Ele não estava preocupado, ele tinha certeza de que o bebê era o filho dele. O menino tinha conquistado o coração de Rei, e ele sentia tanta pena dele e da sua avó velha e coxa também. É por isso que na noite seguinte, depois do trabalho, ele decidiu visitá-los. No caminho, ele trouxe para Kevin um grande carro de corrida com controle remoto e muitos doces, um saco de comida e um bolo. Ele bateu timidamente no portão frágil. Quase imediatamente, ele ouviu a voz estridente do rapaz. Quem está aí? Oh, olá Rei, estás a visitar-nos? Entra. Uau, isso é para mim? Que legal. Eu nunca tive um carro assim. O Tom vai ficar com inveja, ele está sempre a troçar de mim, tagarelava o rapaz sem parar. A avó dele saiu e ela apenas agitou os braços quando viu as iguarias na mesa. Oh, Rei, bom dia, mas por que é que trazes tanta coisa? É embaraçoso. Entra, por favor, e eu acabei de fazer panquecas com maçãs, não sejas tímido, experimenta, eu vou ligar a chaleira imediatamente. O que te traz por cá? Rei olhou em redor. Tudo ali exigia reparos imediatos e grandes, mas estava limpo e arrumado, embora se pudesse dizer imediatamente que as crianças estavam a viver ali. Sabe, eu não lhe contei tudo ontem.
Eu tive um romance com a sua filha e depois nós terminamos tolamente, e a culpa é principalmente minha. Ontem à noite, eu estava a pensar, e se o Kevin for o meu filho? Talvez seja possível. Eu sinto que ele não me é estranho, eu não sei como explicar. É por isso que eu decidi visitá-la. Eu vivo sozinho com o meu cão e gato, eu quero uma família, filhos. Eu não consegui criar uma família na minha juventude, e agora também não está a dar certo. Dorothy suspirou pesadamente, eu não sei o que te dizer. Talvez ele seja o teu filho, talvez não. Como eu disse, a minha filha não me contou nada corretamente, ela não teve tempo. Eu entendo, é difícil estar sozinho. Tu podes visitar-nos mais vezes, nós estamos sempre felizes por te ver. O Kevin fica tão feliz quando te vê, mas não tragas presentes. Apenas vem, ele precisa de amor parental. Eu posso ver que eu já não consigo acompanhá-lo, ele é muito ativo. Ray ficou com Dorothy até tarde da noite. Ele e Kevin fizeram puzzles, brincaram com aviões, jantaram juntos e beberam chá com bolo. Ray sentiu-se tão bem com o menino, a sua alma foi cheia de calor, ternura e alguns sentimentos desconhecidos de amor pelo pequeno ser humano indefeso. Mas quando os resultados do teste chegaram, Ray ficou chocado, o Kevin não era o filho dele. O homem sentou-se num puff e simplesmente congelou, a ficar ali por quase 1 hora. Ele tinha certeza de que Kevin era o seu filho biológico, ele sentia algum tipo de ligação invisível com ele. Depois de pensar bem, Ray não disse nada a Dorothy e continuou a visitá-los. O menino sentia a falta dele e corria para ele, abraçando-o fortemente. Uma noite, Dorothy apanhou-o em pânico. Eu peço desculpa por te ligar à meio da noite, mas algo está errado com o Kevin. Ele está a vomitar, tem febre alta e está a segurar o estômago. Eu não sei o que fazer. Ray saltou da cama, eu chego aí em 10 minutos. Veste-o, vamos para o hospital. Ele conduziu como um louco, correu para dentro de casa, pegou no rapaz e sussurrou-lhe, aguenta-te, nós vamos para o hospital agora, tudo vai ficar bem. Onde é que te dói? Mostra-me. O rapaz assustado e em lágrimas contorcia-se de dor. Oh, a minha barriga dói, eu vou morrer como a minha mãe? Ray ficou sem palavras. Não assustes a avó, ou teremos que tratá-la também. Sê corajoso, tu és um homem. Eu disse-te que tudo vai ficar bem, tu confias em mim? Kevin acenou com a cabeça, a respirar com dificuldade. Eu confio em ti, apenas fica comigo, não me deixes, está bem? O rapaz tinha apendicite e foi levado para a cirurgia de urgência. Dorothy e Ray esperaram no corredor. 1 hora depois, o médico saiu e disse, não se preocupem, está tudo em ordem, ele estará a saltar e a correr em 3 semanas. Agora, vão para casa e venham visitar amanhã. Um de vocês pode ficar, se quiserem, como exceção. Ray olhou para Dorothy suplicante, eu chamo-te um táxi, vai para casa, e eu fico com o Kevin. A mulher limpou as lágrimas com um lenço, obrigada por tudo, eu estava tão assustada pelo meu neto. A quem ligar? Para onde correr? Quando pensei que algo de mal tinha acontecido ao meu neto, eu senti-me mal. Ele é o único que me resta nesta terra. Ray estava a cochilar numa cadeira no quarto, à espera que o rapaz acordasse após a anestesia. Finalmente, Kevin abriu os olhos e, ao ver Ray, sorriu imediatamente com dor e disse suavemente, tu estás aqui comigo? Obrigada, Ray. Sabes, tu és como um pai para mim, muito obrigada. Ray não conseguiu conter-se, as lágrimas rolaram pelos seus olhos, e ele sentou-se mais perto da criança e mexeu nos seus caracóis ruivos, eu prometi-te, e os homens cumprem sempre as suas promessas. Tu também te tornaste como um filho para mim, eu estava tão preocupado contigo, mais do que comigo mesmo. E tu assustaste-nos a ambos, a mim e à avó. Ray visitava Kevin todos os dias, trazia-lhe brinquedos e sabia com certeza que nunca seria capaz de se separar dele. A vida sem este rapaz animado, brincalhão e irrequieto não tinha sentido nenhum. E então, Ray decidiu ter uma conversa honesta com Dorothy. O homem estava muito nervoso, sem saber como ela reagiria.
Ela concordaria com a sua ideia? Rei levou a avó para a casa do hospital e eles sentaram-se na cozinha para tomar chá, e então Rei começou: Dorothy, eu tenho que ter uma conversa crucial contigo. Nós não nos conhecemos há muito tempo, eu concordo, mas aconteceu que eu amei o Kevin com todo o meu coração, literalmente me apeguei a ele, e ele a mim, como tu podes ver. Eu gostaria de o adotar. Lamento dizer isto, mas a senhora está longe de ser jovem e qualquer coisa pode acontecer. Eu quero viver junto com o Kevin, criá-lo, ensiná-lo, amá-lo. Eu posso dar-lhe uma boa educação, torná-lo uma pessoa decente. Não se preocupe, eu não vou separá-los. Eu tenho uma casa grande e confortável, muito espaço para todos. O que é que a senhora pensa sobre isso? A mulher pensou cuidadosamente, pesou tudo, ficou em silêncio por um longo tempo e depois respondeu: Nós não nos conhecemos muito bem, e eu estou aterrorizada em tomar uma decisão tão importante, mas por alguma razão eu acredito em ti. Tu não tens motivos egoístas, e tu salvaste o meu neto. Eu concordo, mas saibas que eu não o deixarei fora da minha vista. Se não estiveres a mentir e nós vivermos juntos, então que assim seja, eu não quero que o meu neto acabe no orfanato. Tu tens que perguntar a ele próprio, é importante que ele também queira isto, eu não vou forçar a criança. No dia seguinte, Rei visitou Kevin. Ele estava a segurar o seu lado e a gemer. Então, Rei teve uma ideia: Ei, queres que eu te conte algo que te fará esquecer toda a tua dor e tu vais começar a saltar como um gafanhoto? O rapaz pareceu interessado e parou de gemer. O quê? Conta-me. Rei exalou: Eu quero adotar-te e levar-te a ti e a tua avó para viverem comigo. Eu tenho uma casa grande, um cão enorme e amigável e um gato. Eu prometo amar-te e nunca te magoar. Então, o que é que achas da notícia? Estás feliz? Kevin irradiou felicidade e quase saltou no lugar. Viva! Tu serás o meu pai agora, de verdade. Fantástico! Quando te vi no parque, eu de alguma forma pensei que eras bom, e tu acabaste por ser o melhor. Rei abraçou a criança alegre. No dia seguinte, o homem submeteu todos os documentos de adoção necessários, e Kevin e a sua avó se mudaram para a casa dele. Estranhamente, não houve o menor desconforto. Dorothy assumiu a cozinha e desfrutava de cada dia a passear pela alameda no pátio, mesmo que fosse difícil para ela. Kevin rapidamente fez amizade com o cão e entusiasticamente começou a ensinar-lhe comandos. À noite, ele brincava com o Zorro e acariciava a sua barriga. Um dia, Dorothy mostrou a Rei o túmulo de Tracy. Ele olhava para uma foto desta jovem e bonita mulher ruiva por muito tempo e pensava quão injusto era que ela tivesse deixado a vida tão cedo e ele não pudesse retribuir nada. Então, o homem sussurrou: Bem, olá, Tracy. Por favor, perdoa-me, um tolo, por não ter mantido o nosso relacionamento. Eu pensei tolamente que tu não eras o meu par. Como é que um empresário e uma simples empregada de mesa podiam estar juntos? E só agora percebi que tu me amaste sinceramente de forma altruísta, sem pedir nada em troca. Não te preocupes com o teu filho, ele está em boas mãos. Eu prometo que o criarei como um verdadeiro homem e farei tudo para o fazer feliz. De repente, o sol espreitou por detrás das nuvens e aqueceu-o com os seus raios. Rei tinha certeza de que era a resposta de Tracy. Ele cuidou do túmulo, encomendou uma lápide cara e começou a visitá-lo frequentemente com Kevin. Durante uma dessas visitas, Rei viu uma jovem mulher num lenço de renda preto. Ela segurava flores e chorava baixinho ao lado do túmulo de Tracy. Surpreso, Rei aproximou-se da estranha e perguntou: Boa noite, com licença, a senhora conhecia a Tracy? É amiga dela? A mulher respondeu calmamente: Claro que a conhecia. Não, eu não sou amiga dela, nós tínhamos uma relação complicada. A notícia da morte dela foi um choque para mim. É uma longa e velha história. Rei e a mulher mudaram-se para um banco e ela começou a sua história triste. O meu nome é Genven. Vê, eu casei aos 18 anos, o meu marido era bom, gentil e eu não tinha razão para me queixar. Mas eu era infértil. Os médicos há muito que tinham desistido de mim e disseram que eu nunca engravidaria.
Há 7 anos, nós colocamos um anúncio à procura de uma mãe de aluguer. A Tracy respondeu. Nós gostamos dela e do meu marido, ela era uma rapariga simples e doce. A única coisa que nos preocupava era que ela não tinha filhos próprios na altura, geralmente tais mulheres não são escolhidas para serem mães de aluguer. Mas Tracy insistiu, implorou-nos e garantiu-nos que estava saudável. Ela precisava urgentemente de muito dinheiro para a cirurgia da mãe, que tinha alguns problemas com as pernas. Tracy engravidou com sucesso. Nós alugamos um apartamento para ela, compramos mercearias, monitorizamos a sua saúde, e o meu marido e eu não conseguíamos acreditar que nos tornaríamos pais muito em breve. Mas a cada dia, Tracy tornava-se mais e mais sombria, chorava frequentemente e não nos contava algo. Nós começamos a suspeitar que algo estava errado, e alguns meses depois, a futura mãe simplesmente fugiu, deixando uma nota a dizer que não podia desistir do seu bebê e que não se importava quem era o pai. Ela recusou qualquer dinheiro. Nós ficamos em choque. Eu chorei por muito tempo, não conseguia recuperar os sentidos, estava zangada com ela. Como é que ela podia agir de forma tão irresponsável? Nós perguntamos-lhe 100 vezes se ela estava disposta a desistir do bebê, se ela entendia que ele era de outra pessoa. Ela concordou com tudo e depois fez aquilo. Mas os infortúnios nunca vêm sozinhos. No mesmo ano, o meu marido morreu. Ele caiu no gelo numa pescaria de inverno. Pensei que ficaria louca de dor, chorei dia e noite. Então, eu estou completamente sozinha no mundo agora, sem filhos e indesejada. Eu perdoei a Tracy há muito tempo, porque é provavelmente impossível dar um bebê que tu própria carregaste. É muito difícil moralmente. Mas eu ficava a pensar, onde está o meu bebê? Como é que ele está? Então, eu decidi encontrar a Tracy. Falar com ela, talvez ver o meu filho. Eu fiz muito esforço para encontrar o seu endereço, e disseram-me que ela tinha morrido durante o parto. Agora, eu estou aqui a chorar, a perguntar-me onde encontrar o meu próprio filho. Ray quase rebentou em lágrimas quando ouviu a história da mulher triste e, a apontar para o rapaz, ele sussurrou, ali está ele, Kevin, o teu filho. Ele realmente se parece contigo, como 2 gotas de água. Eu estava a perguntar-me a quem é que ele se parecia. A Tracy também tinha cabelo cor de cobre, mas não tão brilhante quanto o teu. Eu adotei-o recentemente, ele chama-me pai, nós amamo-nos. Eu não o entregarei a ti assim, sem mais nem menos. A mulher cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar amargamente. Como é que isto pode ser? Eu sou a mãe biológica dele, ele é a minha carne e sangue. Quão injusta é a vida. O rapaz considera a Tracy a mãe dele e tu o pai dele, e eu? O que é que eu sou? Terei que viver sozinha e não ver nem comunicar com o meu próprio filho? Então, não vale a pena viver. Ray sentiu tanta pena desta pobre estranha com um destino desfeito. É realmente cruel saber que tu tens um filho e não ter a oportunidade de o ver, amar e criar. Isto não devia ser assim, e o homem disse emocionalmente, Genven, ouve, não há necessidade de desesperar. Afinal, não somos ambos humanos? Não podemos chegar a um acordo sobre como criar a criança? Ou vamos rasgá-lo ao meio? Eu tenho uma proposta para ti, muda-te para viver comigo permanentemente. Eu tenho uma casa grande, eu dou-te um quarto no 2º andar com uma varanda. Eu vivo lá com o Kevin e a avó dele. Nós criaremos o nosso filho juntos. Eu entendo, parece loucura, mudar-se para viver com um homem que só conheces há meia hora, mas eu garanto-te, eu não tenho nada de mal em mente. Eu sou um empresário respeitado, muitas pessoas me conhecem e respeitam. Eu apenas vejo como estás a sofrer, atormentada, e quero ajudar. Afinal, se não gostares de nada, nós podemos sempre seguir os nossos caminhos separados, certo? Mas eu tenho uma condição, não lhe digas diretamente que tu és a mãe dele, isso vai quebrá-lo mentalmente. Gradualmente, o Kevin vai se habituar a ti, vai se afeiçoar a ti e tenho a certeza de que ele começará a chamar-te mãe. Genven acenou com a cabeça, sim, claro, tu tens razão, tal notícia será um choque para o rapaz.
Ele pensa que a mãe dele morreu e ele não me aceitará de braços abertos assim, isso também é compreensível. Obrigada pela oferta, posso pensar um pouco? Vamos trocar números de telefone. Eu preciso de algum tempo para resolver o trabalho e mudar-me também. Durante toda a semana, Ray não era ele próprio após aquela conversa com Gavin no cemitério. Esta estranha triste e solitária, que acabou por ser a mãe de Kevin, o tocou profundamente. Ele pensava nela dia e noite, a perguntar-se se ela concordaria em mudar-se para viver com ele ou não. No seu coração, ele realmente queria que ela concordasse. Por alguma razão, ele se sentia atraído por ela. Ele queria ver aqueles olhos enormes e tristes e sentir novamente o cheiro floral mal perceptível do seu perfume. Gavin, por outro lado, andava pelo apartamento a fazer as malas e continuava a pensar: oh, Deus, o que é que eu estou a fazer? Para onde é que eu vou? Para quem? Para um homem estranho noutra cidade? Eu estou a deixar o meu emprego familiar, e quem sabe como será lá? Eu estou a arriscar toda a minha vida num salto rápido, como saltar para um abismo. Mas, por outro lado, que tipo de vida? Cheia de solidão e tristeza, lágrimas e dor. O que é que eu estou a perder? Uma rotina aborrecida, trabalho, tarefas domésticas vazias. Afinal, o meu filho Kevin está lá. Então, e se eles forem estranhos por agora e ele não a conhecer? Pelo menos, ela estará lá como um anjo da guarda para o proteger e amar. E o tempo resolverá tudo. Não, está decidido. O meu filho vale a pena. Durante toda a viagem, Gavin estremeceu como se estivesse com frio. Ela tinha comprado para o filho um robô caro e uma mochila moderna e bateu timidamente à porta. Um cão enorme ladrou e ela ouviu uma voz masculina: Simon, para! Quem está aí? Ray saiu para o alpendre, e o seu coração começou a bater mais depressa quando viu Gavin parada ali. Quão bonita ela estava no seu casaco de cachemira, com uma madeixa de cabelo ruivo a sair de debaixo da sua boina fofa. Os seus olhos enormes pareciam tão assustados. Bem, aqui estou eu, ela disse. Aceita a nova inquilina, eu espero que não tenhas mudado de ideias e que tudo ainda seja válido. Ray sorriu amplamente e respondeu: Gavin, entra, eu estou radiante por teres aceite a minha oferta. Eu quero, Dorothy, mas eu ainda não lhe dei todos os detalhes. Eu acho que não será fácil para ela descobrir que a filha dela morreu a dar à luz o filho de outra pessoa. Eu disse-lhe que tu és uma minha boa e velha amiga. O homem pegou na mala pesada pela pega e a rolou para dentro de casa, a mostrar-lhe os quartos pelo caminho e a dizer-lhe onde estava tudo. O curioso Kevin imediatamente correu para a hóspede e a bombardeou com perguntas: Olá, eu lembro-me de ti, nós encontramos-nos no cemitério perto do túmulo da minha mãe. Estás a visitar-nos? Por que é que tens uma mala? Vais viver conosco? Gavin ficou envergonhada, mas Ray salvou a situação e disse: Esta é a Gavin, amiga da tua mãe e minha boa conhecida. Ela viverá conosco e trabalhará como tua ama. Eu estou ocupado com o trabalho o dia todo, e a tua avó está cansada por causa da tua atividade e das tuas travessuras. A Gavin cuidará de ti, brincará contigo, para que não te aborreças. Eu tenho a certeza de que serão amigos. Que ótimo! Exclamou o rapaz alegremente. Ela vai ajudar-me com os trabalhos de casa, eu não sou bom à matemática. Gavin soltou um suspiro de alívio. Agora, todos entenderam a razão da sua presença ali e isso não causou qualquer confusão, e Kevin se habituaria a ela mais depressa. Dorothy não precisava de explicações adicionais. Ray estava apenas a preparar-se para levar a idosa à sua conhecida, uma professora, para consultar sobre a cirurgia do joelho. Ele realmente queria ajudar a avó de Kevin para que ela não cocheasse tanto e não sofresse de dores nas articulações. E se fosse para haver cirurgia, então Kevin definitivamente precisaria de uma ama enquanto a avó estivesse no hospital. Então, todos eles começaram a viver juntos, a habituarem-se gradualmente uns aos outros e a tornarem-se pessoas verdadeiramente próximas. Gavin e Kevin imediatamente encontraram uma linguagem comum.
O rapaz sentia-se atraído por ela, como se sentisse aquele fio invisível entre eles que os ligava com laços de sangue. Eles faziam coisas juntos alegremente, iam passear, viam desenhos animados e brincavam com o gato Zorro. Quanto a Genven e Rei, eles eram amigos há muito tempo. Eles adoravam beber um copo de vinho com aperitivos apetitosos nos fins de semana e ter longas conversas sinceras até tarde da noite sobre a vida. O homem lhe contava abertamente sobre a sua infância difícil e os seus romances passados mal-sucedidos, e Genven não escondia nada, a lamentar que nunca seria capaz de dar à luz e que ainda se lembrava do marido e sentia a falta dele. Ambos sentiam simpatia mútua e uma atração um pelo outro, mas não se atreviam a cruzar a linha. As preocupações comuns com o seu filho os uniram tanto que eles se sentiam como uma família. Dorothy observava o casal de longe há algum tempo e há muito que percebera que Rei e Genven se amavam, mas não conseguiam admiti-lo a si mesmos. Ela decidiu ajudá-los. Quando Genven levou Kevin para a aula de karaté, Dorothy aproveitou a oportunidade para falar com Rei. Ouve, Rei, eu vivi a minha vida, vi muito, e eu não consigo entender por que é que vocês dois estão a torturar-se. Vocês vivem juntos, obviamente se amam, então casem-se e acabem com isso. A Genven adora o meu neto e tem o coração cheio de amor por ele. A vida é curta e os anos voam. Rei ficou atordoado. Como é que adivinhaste? Eu realmente amo a Genven, mas há um segredo e eu não sei como te contar, eu tenho medo de te magoar. E ela tem medo de que a odies e que o Kevin não entenda. A idosa simplesmente acenou com a mão. Oh, eu sei o que tu estás a guardar em segredo. Eu muitas vezes vagueio à noite porque não consigo dormir. Eu sabia que a Genven é a mãe do Kevin e a minha filha foi uma mãe de aluguer. Eu ouvi acidentalmente as vossas conversas sinceras. No início, eu chorei em segredo, fiquei um pouco zangada com a Genven, porque a minha filha deu à luz o filho dela e ela própria morreu. Mas nós não podemos voltar atrás no tempo. Eu vejo o quanto o Kevin a ama e ela o ama sinceramente. Então, o destino é este. Cada um carrega a sua própria cruz. E não demores, meu querido. A Genven está apenas à tua espera para que tu a peças em casamento e a abraces. Todos precisam de calor e carinho. E quanto ao Kevin, não lhe digas nada, eu te imploro, ele ainda é jovem. Deixa-o pensar que a minha Tracy é a mãe dele, e em breve ele chamará a Genven de mãe também, tu verás. Rei ficou comovido com estas palavras. Tu és tão sábia, Dorothy, obrigada pela compreensão. Não fiques zangada, tu provavelmente tens razão, nós precisamos de viver aqui e agora, não olhar para o passado. Oh, eu quase me esqueci, prepara-te, tu serás internada no hospital na segunda-feira para uma operação. Não te preocupes com o Kevin, nós cuidaremos dele, o principal é que tu recuperes. É difícil ver-te a sofrer com este joelho. Dorothy acenou com as mãos e quase chorou. Oh, Rei, meu querido, obrigada, isso é tanto dinheiro, tu não poupaste nada por uma velha estranha. Eu nunca conheci alguém como tu, eu juro por Deus, tu és uma pessoa de ouro. Rei até corou, por que estás a dizer isso? Tu não és uma estranha, tu és a avó do meu filho, um membro da família, está bem? Chega de elogios, vamos tomar chá. Naquela mesma noite, alguém bateu suavemente à porta de Genven. A mulher estava a esfregar os olhos sonolenta, a usar apenas uma fina chemise de renda. Ela abriu a porta em silêncio e congelou. Rei estava na soleira com uma almofada nas mãos. Ele escorregou para dentro, abraçou a mulher fortemente e sussurrou, posso ficar contigo? Tu não me expulsarás, Genven. Minha querida, eu não aguento mais, eu não sou feita de ferro. Sê minha para sempre, por favor, sê a minha esposa finalmente. Genven ouviu as palavras que ela tinha sonhado e respondeu apaixonadamente ao beijo. Rei levantou a mulher leve como uma pena nos seus braços e a levou para a cama. Eles não fecharam os olhos até de madrugada, e apenas a lua astuta a espreitar pela janela testemunhou o amor deles. A partir daquele dia, Genven parecia ser uma pessoa diferente. Ela não estava mais triste, mas esvoaçava pela casa, a sua risada tilintante espalhando-se por toda a parte.
Dorothy, ao ver isto, fez o sinal da cruz silenciosamente e sussurrou: graças a Deus, que sejam felizes. Já que não deu certo para minha Tracy. Kevin chamava a Gavin de mãe cada vez mais vezes, a palavra a escapar acidentalmente da sua boca. Gavin estava a derreter de felicidade, a chamá-lo de meu filho. Dorothy teve uma operação bem-sucedida e quase tinha parado de cochear. Ela agora era capaz de desfrutar da jardinagem, a passar tempo no seu amado jardim e a caminhar por longos períodos de tempo. Ela estava infinitamente grata a Ray e a Deus por os ter ajudado a encontrarem-se no parque naquele dia. 1 ano se tinha passado. Gavin e Ray tinham se casado há muito tempo e viviam em harmonia. Ray estava muito orgulhoso da sua família, a correr para casa, a saber que era ansiosamente esperado, amado e respeitado. Gavin cuidava da casa e desfrutava do seu papel como mãe, a dedicar todo o seu tempo ao seu filho. No entanto, ultimamente, ela sentia-se muito mal. Ela sentia-se muitas vezes enjoada, especialmente de manhã. O seu apetite desapareceu completamente e ela não conseguia comer nada, ou, pelo contrário, acordava uma fome furiosa e ela literalmente varria tudo da mesa. Ela também tinha perdido muito peso, e por alguma razão ela queria dormir. Gavin estava preocupada e leu muitos diagnósticos na internet. Ela começou a suspeitar do pior e tinha medo de ir ao médico. E se ele dissesse que me resta pouco tempo de vida? Então, ela aguentava tudo, a esperar que passasse por si só. Ray também começou a suspeitar que algo estava errado. A sua esposa tinha mudado muito, ela tornou-se distraída, muitas vezes chorava em segredo, e a intimidade deles tornou-se menos frequente. Ele se atormentava, a pensar que talvez Gavin tivesse deixado de os amar e agora estava a sofrer, sem saber como dizê-lo. E apenas Dorothy há muito que suspeitava do que estava a acontecer e um dia não aguentou: a menina vai nascer, eu aposto o que for. Sinais verdadeiros. Ray e Gavin olharam para ela, espantados, e perguntaram em uníssono: quem é que vai ter uma menina? Do que é que estás a falar? A idosa apenas riu: oh, meu Deus, nós os dois temos mais de 30 anos e eles ainda não entendem que vão ter um bebê em breve. É hilariante, eu juro. Kevin, a tua irmã vai nascer, lembra-te da palavra da tua avó. Gavin apenas acenou com a mão: não, é impossível, não inventes nada. Eu sou infértil há muito tempo, e o diagnóstico foi me dado por profissionais médicos. Eu apenas fiquei doente, mas eu não sei o que é. É difícil e mal para mim. Ray apenas piscou os olhos e não soube como reagir, a perguntar-se se a velhinha tinha ficado louca. Dorothy, como se tivesse lido a sua mente, disse: tu achas que a velhinha ficou louca na sua velhice? Bem, nós costumávamos dizer os prazos, a gravidez e o sexo da criança por sinais na aldeia. É uma menina, e pronto. O casal conversou a noite toda, incapazes de dormir, e no início da manhã, apesar dos protestos de Gavin, Ray a levou ao ginecologista. Gavin chorava e não conseguia acreditar nos seus ouvidos quando o médico passou o sensor sobre a sua barriga e lhe disse, a apontar para o monitor: a senhora está grávida, 3 meses de gestação. Está tudo bem, por que está a chorar? A mulher explicou entre soluços: eu estou feliz, mas disseram-me há muitos anos que eu era irremediavelmente infértil, então eu não esperava engravidar de todo, é apenas um milagre. O médico apenas sorriu: a criança é um milagre, mas nós já vimos coisas ainda mais surpreendentes aqui. O seu médico estava errado, tudo pode acontecer. Vista-se, mãe, e não chore, cuide de si. Ray quase ficou louco de felicidade. Em breve, ele se tornaria pai, eles teriam um filho. Ele nem sequer se atrevia a sonhar com isso. Agora, o principal era que Kevin entendesse tudo corretamente e não ficasse chateado e com ciúmes. Quando Ray e Gavin voltaram do hospital, encontraram Dorothy a chorar em casa. Ray, Gavin, o Kevin fugiu. A minha língua me levou a isto: ontem eu disse que uma menina nasceria, e ele provavelmente ouviu isso e pensou algo errado. Eu vim acordá-lo de manhã, mas ele não está aqui. Eu revistei o quintal, eu até andei por toda a vizinhança. Eu não sei o que fazer, onde devo procurá-lo?
Para onde é que ele poderia ter ido? Genven de repente percebeu, eu sei onde ele está, no túmulo da mãe dele. Vamos depressa, rapaz tolo, eu não consigo imaginar o que ele pensaria para si mesmo lá. Os cônjuges foram para o cemitério e, de facto, encontraram um Kevin triste e em lágrimas a sentar-se ao lado do túmulo da mãe. Ao ver Rei e Genven, o rapaz gritou, vão embora, eu já não sou necessário para vocês. Eu sou um estranho para vocês, e em breve vocês terão o vosso próprio bebê, por que é que precisam de mim? Eu serei apenas um estorvo. Genven não conseguiu conter-se, ela caiu de joelhos, meu querido filho, o que é que tu estás a dizer? Meu pequeno, eu amo-te mais do que a vida, eu juro. Nós todos criaremos a tua irmã mais nova juntos, mas nós não te amaremos menos por causa disso. Kevin limpou o nariz e olhou para Rei, desconfiado, é verdade, pai? Tu também não vais parar de me amar, honestamente? O homem pegou no rapaz e o abraçou fortemente, como um homem, eu dou-te a minha palavra. Tu és o meu filho e eu estou orgulhoso de ti. Nunca mais faças isso, não fujas, tu assustaste-nos muito, a avó tem estado a chorar a manhã toda. Bem, vamos para casa, não aborreças a tua mãe, ela pode estar no céu, mas ela preocupa-se contigo, bem como a tua segunda mãe, Genven. No caminho, Kevin abraçou Genven, acalmou-se e adormeceu. Ele percebeu que era importante e necessário nesta família, que eles o amavam e se preocupavam com ele. A gravidez de Genven foi difícil, ela sofreu de inchaço e toxemia, mas Rei a apoiou muito e cuidou dela, a massajar ternamente as suas pernas e a parte inferior das costas, a ajudá-la a calçar os sapatos. Um dia, Kevin também pôs a orelha na barriga de Genven e falou com a sua irmã mais nova, ei, consegues ouvir-me? Eu sou o teu irmão Kevin, estou à tua espera para brincares com o meu super comboio. Surpreendentemente, o bebê sempre dava pontapés por dentro, como se estivesse a responder, era tão fofo. Rei foi com Genven para as aulas de parentalidade e concordou em ser o seu parceiro durante o parto, o que ele mais tarde lamentou profundamente. Ele desmaiou 3 vezes, suou frio e ficou simplesmente espantado com a força das mulheres, o quanto elas aguentam para dar à luz uma criança. Finalmente, ele ouviu o choro tão esperado e sentiu-se aliviado. Eles permitiram-lhe segurar a sua filha recém-nascida, e foi um momento indescritível de felicidade, a segurar a coisa mais preciosa da terra nas suas mãos. Quando Genven teve alta da maternidade, todos estavam com medo da reação de Kevin, porque era uma coisa apenas falar sobre ter uma irmã mais nova, e outra bem diferente viver com ela. Mas, para surpresa de todos, o rapaz levou o seu papel como irmão mais velho muito a sério. Ele vigiava a menina, brincava com ela e embalava o seu berço. A menina era muito calma, quase nunca chorava e sempre sorria para o seu irmão mais velho, a estender a mão para ele. Rei geralmente se derretia quando olhava para esta imagem adorável. Em tais momentos, ele abraçava ambos os filhos e dizia, o quanto eu amo vocês dois, e isso vinha do fundo do seu coração.